Capítulo 411, Armadilha falha. Tradução, Cabelos do Mal revisão, Y Young QC, Bru. No ar dentro do desfiladeiro. Uma névoa negra se espalhou e tudo dentro de um raio de 5 quilômetros, incluindo florestas e animais, devido ao que fantasmagórico, estava em um silêncio mortal. Shiggy estava no centro e chamas brancas dançavam em seus olhos, então ele levantou e liberou uma intenção assassina. Aqueles do Palácio do Abismo Negro tinham expressões excitantes e cruéis enquanto, um por um, prendiam a respiração. Neste momento, mesmo Yeanil, que estava a 1 quilômetro de distância, sentiu a intenção assassina. Miau, miau. O pequeno gato ladrão bocejou, como se não se importasse com a vida ou morte de seu antigo dono. Pequeno gato ladrão, se ele morrer, você também será arrastado junto. Yeanil revelou uma expressão preocupante. Ela não se importava se Zhao Feng vivesse ou morresse, mas estava com medo de que sua morte também arrastasse o pequeno gato ladrão com ele devido ao pacto de sangue. O efeito disso dependia da distância, cultivo, força, linhagem, energia mental, entre outros. No entanto, era óbvio que Zhao Feng e o pequeno gato ladrão estavam muito próximos um do outro e não tinham grandes diferenças entre eles. Miau, miau. O pequeno gato ladrão acenou com as patas e revelou uma expressão fria, sinalizando que, mesmo que morresse, seu dono também estaria morto. Não, isso é muito arriscado. E se Zhao Feng decidir matar você antes dele morrer? Yeanil não conseguiu mais aguentar e se levantou. Havia apenas 1 quilômetro entre eles e tudo o que Zhao Feng precisava fazer era aguentar um momento ou dois antes que ela pudesse chegar. No entanto, quando Zhao Feng se retirou, mesmo estando de costa para o grupo do Palácio do Abismo Negro, ele caminhava lentamente. Como se nem sentisse a intenção assassina vindo por trás dele. Este garoto. Ele está certo de que irei regatá-lo. Yeanil ficou enfurecida e deu uma pisada no chão. Zhao Feng estava muito próximo do grupo do Palácio do Abismo Negro e, uma vez que Shiggy e companhia atacassem, Yeanil não teria tempo para resgatá-lo. Mas, neste momento crítico, Shiggy manteve seu braço erguido, não o abaixando. Um raro traço de hesitação apareceu em seu rosto. Isso mesmo, Yeanil viu o sinal claro de hesitação em seu rosto. Mesmo os gênios do Palácio do Abismo Negro se sentiram estranhos. Seu irmão sênior Shiggy geralmente era um cara decisivo, e agora com seu grupo enfrentando apenas um pirralho, qual era o motivo para que ele hesitasse? Neste momento, sem saber, Shiggy sentiu um incômodo em sua linhagem olhos negros demoníacos. Ele cultivou o Dao da necromancia e sua energia mental era mais forte do que outros do mesmo cultivo e, adicionando sua poderosa linhagem ocular, ele tinha uma intuição muito sensível. Shiggy sempre confiou em seus instintos, o que permitiu que escapasse com vida várias vezes. De repente, uma cena apareceu na mente de Shiggy. Um olho dos céus fracamente surgiu no céu acima, como se estivesse a par como os céus e terra, olhando de cima para baixo a todos. No final, o olhar do olho dos céus pareceu penetrar em seu corpo, direto em sua alma. Agao! Shiggy de repente sacudiu a cabeça e soluçou. As vozes de outros do Palácio do Abismo Negro soaram em seus ouvidos: irmão Shiggy, se não fizermos nada agora, perderemos a chance. Shiggy então olhou para Zhao Feng e viu que o mesmo estava a um pouco mais de 300 metros, caminhando em ritmo lento e calmo. Em vez disso, era Yeanil quem se apressava ansiosamente. Se agrupem, vamos nos retirar. Shiggy de repente tomou uma decisão que deixou todo mundo intrigado. Embora os gênios do Palácio do Abismo Negro tenham ficado surpresos, eles não se atreverão a ir contra sua ordem e recuarão. Irmão Shiggy, esse garoto estava muito perto de nós e, uma vez que agissemos, mesmo Yeanil não chegaria a tempo. O jovem esquelético ficou confuso. Este pirralho não está fingindo estar calmo, ele realmente não tem medo de nós e o mais importante, não consigo ver suas verdadeiras habilidades.
Shigi disse solenemente. Olhando para os 10 grandes gênios lordes verdadeiro nas ruínas do Sagrado Roxo, ele tinha alguma compreensão sobre cada um deles, também sabia um pouco sobre a tirânica Eanil e até mesmo sobre o gênio número 1. No entanto, quanto mais Shigi interagia com Zhao Feng, mais aterrorizante ele sentiu que o último era. Havia um ditado: um inimigo desconhecido é muito mais assustador do que um poderoso inimigo que já se conhece. Até Zhao Feng alçar o limite de 1 quilômetro, os gênios do Palácio do Abismo Negro não fizeram nenhum movimento. Tentei enganar Shigi, mas ele é bastante cauteloso. Zhao Feng murmurou para si mesmo com um ligeiro arrependimento. Ele deliberadamente havia dado-lhes as costas, deixando uma falha para atacá-lo. Ao mesmo tempo, Zhao Feng estava certo de que Eanil não ficaria observando ele morrer. Então ele, no meio da confusão, se faria de pouco uso, deixando que os gênios do Palácio do Abismo Negro e Eanil entrassem em conflito, então aproveitando o lucro disso. Uma vez bem sucedido, Zhao Feng tinha uma grande chance de fazer com que metade do grupo do Palácio do Abismo Negro caísse, até mesmo de matar Shigi que está no Ranklord verdadeiro, com a ajuda de Eanil e do pequeno gato ladrão. Afinal, neste momento, a extensão de queda da força de Shigi foi muito maior que a de Eanil. Além do mais, Eanil já havia recuperado uma grande parte de sua força depois de ter usado 2 gotas de orvalho do broto de bambu celestial do Sol e Lua. Sob o confronto, Zhao Feng e o pequeno gato ladrão como suporte, Eanil tinha 50 a 60% de chance em matar o Shigi. Mesmo que não pudessem matá-lo, eles poderiam matar os outros gênios do Palácio do Abismo Negro, então saqueando-os, no qual os recursos do Dao da necromancia seriam de grande utilidade para Zhao Feng. Infelizmente, Shigi, em vez disso, recuou no momento crítico, fazendo com que a armadilha de Zhao Feng falhasse. Por que falhou? Zhao Feng percebeu que ele havia agido muito calmamente, deixando Shigi e companhia cautelosos com Eanil. Claro, também havia outro motivo, o instinto. O olho espiritual de Deus de Zhao Feng, às vezes, enviava alertas, dando-o uma saída de escape. Por exemplo, na cidade Pluma do Sol, quando Zhao Feng fora perseguido por um ancião da família que o depois da cúpula dos gênios, mas por ele ter percebido antecipadamente, ele fez algumas preparações. Logo depois, Zhao Feng e Eanil se encontraram. Eanil soltou um suspiro, mas tinha um rosto frio. É melhor não haver mais truques e nem pense em trabalhar com forças do caminho perverso, como o Palácio do Abismo Negro. A fada está certa. Eu apenas queria trocar algumas coisas com o Palácio do Abismo Negro, mas não pensei que esses taoístas perversos tivessem intenções de me matar. Então eu agradeço a você pela ajuda, disse Zhao Feng. Em termos de colaboração, ele claramente preferiria a seita espiritual da Lua Pura. Ela era a mais forte das 3 grandes facções e era uma facção justa. Seja como for, era muito mais seguro com eles do que com o Palácio do Abismo Negro. Eanil estava prestes a dizer algo, mas o som do voo surgiu ao longe. Sou. 8 a 9 figuras apareceram no ar, se dirigindo na direção do local que estava. Entre eles, havia uma poderosa aura no Ranklord verdadeiro, que era ainda mais forte do que a de Shigi e do jovem de manto vermelho sangue. Os reforços do irmão Moil chegaram. Os gênios do Palácio do Abismo Negro ficaram expectantes e um brilho de alegria apareceu nos olhos de Shigi. No entanto, sua expressão drasticamente mudou quando ele liberou seu sentido espiritual. Fujam! Shigi rapidamente gritou, ordenando que seu grupo se retirasse. Um pouco depois. Sou. 8 ou 9 figuras que reluziam à luz do luar, homens e mulheres, chegaram até Eanil. O líder era um jovem belo e elegante de cabelos vermelhos e que usava vestes prateadas. Seu cultivo havia alcançado o estágio inicial do Ranklord verdadeiro e era levemente mais forte do que Shigi e o jovem de manto vermelho sangue.
Os olhos do jovem de vestes prateadas se iluminaram quando ele viu Eanil, e com um sorriso, disse: Irmã Senhor aprendiz e, encontramos algumas fortunas por aí, por isso cheguei um pouco atrasada, peço desculpas por isso. Eu sozinha sou suficiente. Apenas 2 lordes verdadeiros, um do Palácio do Abismo Negro e outro do Templo Demoníaco da Lua não são suficientes para me ameaçar. Eanil sentou-se de pernas cruzadas no chão com uma atitude fria, sem se preocupar com o jovem de vestes prateadas. Zhao Feng logo entendeu que este jovem era um daqueles que perseguiam Eanil. Mas não era surpresa nenhuma, por Eanil ser muito bela, como não haveria jovens talentosos indo atrás dela. Já jovens com talento normal provavelmente nem tinha direito ou coragem para tal. Entre o grupo, havia 1 ou 2 irmãs marciais juniores que tinham uma boa relação com Eanil e logo começaram a conversar. Irmã Senhorie, você está ferida. Com a força da irmã Senhorie, olhando para os 10 grandes gênios lordes verdadeiro, além do irmão Senhor Lu, quem poderia suprimir a irmã Ye? Essas 2 irmãs marciais atingiram o ápice do rank místico verdadeiro, e estavam surpresas. Eanil sorriu e contou sobre a batalha contra Shigi e o jovem de manto vermelho sangue, ambos do rank lord verdadeiro. Realmente não posso imaginar que a irmã Senhorie tenha tido tal fortuna neste desfiladeiro. Os tesouros raros e antigos nesta caverna foram ainda melhores que os nossos. As meninas eram tão íntimas quanto irmãs e apenas as observava, felizes. Os discípulos masculinos da seita espiritual da Lua Pura não podiam deixar de suspirarem em admiração. Eanil era impecável. No entanto, Eanil e as outras meninas eram extremamente bonitas e até mesmo o jovem de vestes prateadas no rank lord verdadeiro achou bom não interrompê-las. Zhao Feng não se importou com isso e, em vez disso, ficou surpreso com a força da seita espiritual da Lua Pura. No grupo, Eanil e o jovem de vestes prateada estavam no rank lord verdadeiro e, dos outros, mais da metade atingiram o ápice do rank lord verdadeiro. Zhao Feng, que tinha o cultivo no estágio tardio do rank místico verdadeiro, estaria na parte de trás da seita espiritual da Lua Pura. Irmã Senhorie, quem é esse garoto? O jovem de vestes prateadas e os outros finalmente encontraram um tópico, enquanto encaravam Zhao Feng, lançando-lhe um olhar afiado. Zhao Feng não tinha nenhuma aura das 3 grandes facções, isso lhes deu muitas especulações. Qualquer gênio que entrou nas ruínas do Sagrado Roxo tinha em mãos tokens de herança de suas respectivas facções. Acho que ele é o prisioneiro de guerra da irmã Senhorie. Uma das jovens bonitas sorriu e inspecionou Zhao Feng, até mesmo acariciou seus cabelos azuis. Zhao Feng franziu a testa, mas não fez nada. A força da seita espiritual da Lua Pura não era apenas terrível. De acordo com o que ele sabia, 5 dos 10 grandes gênios lordes verdadeiros vieram da seita espiritual da Lua Pura, incluindo o mais forte dentre os 10. Este gato, ele é tão fofo. Outra garota queria se aproximar e acariciar o pequeno gato ladrão, mas o último era orgulhoso e fugiu. Irmã Senhorie, o que há com o garoto e esse gato? Os olhos do jovem de vestes prateadas cintilaram, e os outros discípulos masculinos lançaram um olhar vigilante e hostil em Zhao Feng. Sob o olhar do grupo, Eanil finalmente mencionou o acordo entre ela e Zhao Feng. HMPH, o que há para discutir com esse palhaço? Apenas o apreendemos diretamente e então arrancaremos seus segredos. O jovem de vestes prateadas lançou uma fria aura do reino espiritual verdadeiro e o ar pareceu ser preenchido de uma brilhante luz luar, o suficiente para sufocar cultivadores comuns do reino espiritual verdadeiro.